Novamente cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém! Coisa boa estar na casa do Senhor, irmãos, coisa boa estar fazendo parte de mais uma oportunidade que Deus está nos dando nessa noite, amém? Glorifica o nosso Deus, porque os que me antecederam aqui prepararam bem o caminho para mim, né? Deixaram as coisas mais fáceis para mim, graças a Deus, porque Deus usa, irmãos. Deus usa não através apenas da palavra oficial, aí, né, que é o que sela o culto, mas através de tudo que funciona de acordo no decorrer do culto. A oração inicial, a palavra inicial, os louvores iniciais, em tudo Deus está falando conosco. Então é impossível você sair daqui e falar assim: Deus não falou comigo. Deus falou com você. Talvez você estava disperso, talvez você estava desapercebido e não ouviu e nem percebeu a forma que Deus estava falando. Mas desde o início do culto, Deus está falando. Aqui Ele vai continuar falando através dessa palavra, porque Ele já vem falando desde o início, né, irmãos? Eu convido os irmãos a abrir suas Bíblias no Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 10. Eu estou um pouco rouco, irmãos, perdi alguns cultos aqui, os irmãos talvez perceberam a minha falta aqui em alguns cultos. Fiquei resfriado alguns dias, acabei perdendo alguns cultos aí, mas para a honra e glória do nome do Senhor, estamos de volta aí, ministrando a palavra, que é o que eu amo fazer. Amém? O livro de Marcos, capítulo de número 10, vamos ler a partir do verso 17. A leitura vai ser um pouco extensa, irmãos, porque eu gostaria que nós lêssemos todo esse texto aqui, para que a gente venha ter uma compreensão melhor do que Deus quer falar conosco, amém? A partir do 17 diz assim: E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, não defraudarás alguém, honra o teu pai e a tua mãe. Ele, porém, respondendo, lhe disse: Mestre, isso guardei desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: Falta-te alguma coisa? Vai, vende tudo quanto tens e dá-lhe aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. Mas ele, pesaroso desta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Então Jesus, olhando em redor, disse aos seus discípulos: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. E os discípulos se admiravam dessas suas palavras. Mas Jesus, tornando a falar, disse-lhe: Filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E eles se admiravam ainda mais, dizendo entre si: Quem poderá, pois, salvar-se? Jesus, porém, olhando para ele, disse: Para os homens é impossível, mas não há nada impossível para Deus. E Pedro começou a dizer: Eis que nós tudo deixamos e seguimos. E Jesus, respondendo, disse: Em verdade vos digo, que ninguém que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campo, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes mais, já neste tempo, nem casa, nem irmãos, e nem mães, e filhos, e campos com perseguição, e no século futuro da vida eterna. Porém, muitos primeiros serão derradeiros, e muitos derradeiros serão primeiros. Amém? Os irmãos podem se assentar glorificando ao Senhor. Glória a Deus. Irmãos, nessa noite eu quero falar um pouco sobre prioridades. Prioridades em nossas vidas. O que tem sido prioridade em nossas vidas, o que nós temos colocado como prioridades em nossas vidas. Durante a nossa trajetória terrena aqui na Terra, a nossa vida, nós fazemos muitas coisas, muitos projetos, muitos planos, nos dedicamos em muitas áreas e, logicamente, nós não conseguimos fazer todas essas coisas que a gente quer.
mas a gente sempre separa algumas coisas, a gente dá prioridade para algumas coisas. Tem coisas que você dedica mais o seu tempo, tem coisas que você dedica mais a sua atenção. Isso nós chamamos de prioridade. É aquilo que para você é mais importante do que as demais coisas. O texto que lemos vem falar de um homem. E em um tópico aqui que eu li, a Bíblia aqui vai dizer que é um mancebo de qualidade. Em algumas outras traduções vai dizer que era um príncipe. Outro vai dizer que era um jovem rico, um homem rico. Fato é que esse jovem aqui, ele de fato era rico. Era uma pessoa influente, não era uma pessoa qualquer. Era uma pessoa que tinha qualidades. Uma pessoa que talvez por onde passasse chamasse a atenção de outras pessoas e talvez muitas pessoas se espelhassem nele. Esse homem, ele vem se ajoelhando aos pés de Jesus. Algo me chama a atenção que aqui ele está reconhecendo que Jesus é mestre. Ele está reconhecendo que Jesus é Senhor. Basta ver a gente olhar o texto, que ele vem dizer que ele segue todos os mandamentos. Então, esse jovem, ele era um judeu. E judeu nenhum, ele vai se ajoelhar aos pés de qualquer pessoa. Ele reconhecia que Jesus era mestre. Ele reconhecia que Jesus era Senhor. Mas aqui nós vamos ver no decorrer do texto que ele vai perguntar para Jesus: o que eu faço para me ter a vida eterna? Hoje eu estava estudando em casa e na Bíblia que eu estava estudando, falava assim: o homem que queria todas as coisas. O homem que queria ter todas as coisas. O tópico falava assim. Ou seja, esse homem aqui, ele tinha riquezas, ele era uma pessoa influente, uma pessoa de muitas qualidades, talvez uma pessoa muito inteligente, até mesmo intelectual, mas ele também queria a sua vida eterna. Ou seja, ele conhecia a morada celestial, ele já ouviu falar. E os judeus, eles desde muito pequeno, com os 12 anos de idade, eram levados para templos. E ali eles aprendiam os preceitos, mais de 600 preceitos ali. Ele conhecia a Torá inteira, conhecia os preceitos, os mandamentos. Tanto é que Jesus, ele vai dizer aqui que ele tem que fazer os mandamentos, cumprir com os mandamentos. Ele vai dizer para Jesus: eu faço isso desde a minha mocidade. Ou seja, desde criança ele é ensinado aquilo. Ele não é uma pessoa qualquer, ele é uma pessoa que ele sabe o que ele está falando. Ele é uma pessoa que ele sabe dos mandamentos. Ele sabe o que ele precisa fazer para andar em retidão diante de Deus. Ele sabe o que ele tem que fazer para não deslizar diante da presença de Deus. Ou seja, era uma pessoa que sabia das coisas. Mas aqui ele conversando com Jesus, e o que me chama muita atenção, irmãos, e o que me deixa maravilhado é porque assim, você pode ser inteligente o quanto você for. Você pode ser uma pessoa em destaque em relação às outras. Mas quando você se depara diante de Jesus, sempre vai faltar alguma coisa. Sempre vai faltar algo para você. Você nunca vai ser o top dos top diante de Jesus. Sabe por quê? Porque acima de Jesus não existe outro. Acima de Jesus não existe ninguém. Jesus sim, esse é aquele que está acima de todas as coisas. Então esse homem vai começar um diálogo com Jesus aqui. Ele vai começar um diálogo, ele vai se lançar, ele vai falar o que eu faço para ter a vida eterna. Ele vai chamar Jesus de bom mestre, e aqui é maravilhoso, irmãos, porque Jesus, ele sabe exatamente o seu propósito aqui na terra. Jesus, ele sabe exatamente o seu propósito. E ele vai dizer assim: por que você me chama de bom? Não há outro bom a não ser um, que é Deus que está no céu. Em momento algum, Jesus vai se colocar como um homem bom, de fato. Porque mesmo a gente sabendo que Jesus era Deus, Jesus também era homem assim como eu e você. Então Jesus vai dizer: não há outro bom a não ser um, que é Deus que está no céu. Ele reconhece ali a sua capacidade física como homem, mesmo sabendo do seu poder, mesmo sabendo do seu propósito. Ele não se coloca acima de Deus Pai. Ele vai dizer: não, bom é aquele que está no céu, que é Deus. E em seguida vamos continuar o diálogo. E aqui Jesus vai falar assim: você conhece os mandamentos. Jesus está indagando ele, Jesus está afirmando algo. Jesus não está perguntando para ele: você conhece os mandamentos? Não, Jesus está afirmando algo para ele. Jesus está dizendo: você conhece os mandamentos. Não matarás, não furtarás, não adulterarás, honra seu pai e sua mãe. Aí ele vai dizer nesse momento: eu faço isso desde a minha mocidade. Então a Bíblia vai dizer que Jesus olha para ele com amor, irmãos. Jesus olha para uma pessoa como essa, Jesus se maravilha dessa pessoa. Porque num mundo cheio de pessoas pecaminosas, cheio de pecado, olha uma pessoa como essa, Jesus vai dizer assim: achei uma pessoa aqui que segue verdadeiramente. Mas Jesus, ele assim, sabendo de todas essas características, essas qualidades, Jesus vai dizer para ele: falta algo para você ainda. E aqui que é onde começa tudo, irmãos.
Porque esse homem vai de encontro a Jesus, ele vai cheio de ânimo, ele vai cheio de alegria, ele vai cheio de expectativas. Mas diante da palavra de Jesus para ele se frustra, ele se decepciona, porque não era o que ele queria ouvir. Jesus vai dizer para ele assim: te falta algo ainda. E aí na cabeça dele, eu imagino ele pensando: o que é que me falta? Falta o que para mim? Sei de tudo. O que é que ainda me falta? Uma pessoa que talvez nunca soube o que foi passar necessidade, passar fome, nunca soube o que foi ter que economizar durante um mês para ter algo. Não, uma pessoa que era rica, uma pessoa que tinha todas as coisas, materialmente falando. E Jesus vai dizer: te falta algo. Sabe por que Jesus fala para ele que falta algo, irmãos? Porque Jesus, antes de todas as coisas, ele nos conhece e conhece o nosso coração. Então, o que para você é algo que é maravilhoso, o que para você é algo que é fantástico, Jesus ele vê além disso. Jesus ele vê o seu coração. Muitas vezes nós fazemos planos, projetos e a gente se empolga, e é natural, porque somos humanos, e todo projeto que você inicia, que você planeja fazer, você sempre coloca todas as suas expectativas, e por muitas vezes a gente se frustra quando aquilo começa a dar errado. Sabe por quê? Porque a gente não consegue olhar além, mas Jesus ele consegue. A palavra do Senhor vem dizer que o homem ele faz planos, mas Deus é quem prepara o caminho, que prepara os passos. A Bíblia também vai dizer que do homem são as preparações do coração, mas é Deus quem dirige todas as coisas. Então Jesus aqui ele sabe que falta algo para esse homem. E Jesus vai dizer assim: pega tudo quanto você tem, vende tudo e divide com os pobres, e depois vem e me segue. Jesus está fazendo um convite para ele agora: me segue. Imagine esse homem, irmãos, com todas essas qualidades, sendo discípulo de Jesus, andando com Jesus. Imagina que homem é esse homem, que pessoa ele seria na história, como Paulo, como Pedro, como todos os outros discípulos. E você consegue imaginar? Mas faltava algo para esse homem. E o que me chama a atenção, irmãos, que os discípulos de Jesus, todos os 12 discípulos, nenhum deles tinha todas essas qualidades aqui. E andaram com Jesus o tempo todo. E foram até o final andando com ele. Estão com seus nomes marcados aqui na palavra do Senhor. Então Jesus vai falar: vende tudo que tu tem, divide com os pobres. Aqui começa, irmãos, falar de prioridade. Porque a prioridade daquele homem qual era? Era possuir todas as coisas, era ter destaque, era ser reconhecido. E com Jesus é diferente, irmãos. E aqui é lindo porque assim, Jesus ele vai fazer esse questionamento, pedir para que ele venha vender as suas coisas. E eu já quero abrir um parênteses aqui para que você venha entender isso. Talvez você tenha coisas, possui bens que você sofreu para conquistar, que você correu atrás, que você batalhou, que você sofreu, que você acordou cedo, que você foi dormir tarde, que você trabalhou de domingo a domingo, não teve folga para conquistar, e hoje você tem. E o que Jesus quer nessa noite não é que você pegue tudo que você conquistou e simplesmente jogue fora, não é isso. Isso que eu falo aqui é prioridade. O que tem sido prioridade em nossas vidas nos dias de hoje? O que tem sido prioridade para a gente nos dias de hoje? Irmãos, você sabia que muitas pessoas estão se afastando da igreja, esfriando na fé, sabe por quê? Por causa de prioridade. Porque tem deixado as coisas de Deus de lado, tem deixado de vir ao culto porque tem um compromisso, tem deixado de vir ao culto porque quer ganhar uma promoção, e aí o chefe pede para ele domingo, ele vai, o chefe pede para ele passar do horário, ele passa, e aí está dando prioridade apenas para aquelas coisas, e as coisas de Deus estão ficando de lado. Tem pessoas que já esfriaram diante da presença de Deus, e talvez é até irreversível, talvez nem volte mais para a presença de Deus, por causa de prioridades. Priorizou muitas coisas e deixou a presença de Deus de lado. Priorizou muitas coisas e deixou o que tinha que fazer na casa do Senhor. Tem pessoas que já guardaram, já deixaram o seu dom na gaveta lá. Pessoas que oravam, que viam acontecer milagres. Pessoas que Deus operava através de louvores. Pessoas que pregavam a palavra, mas que pegaram o seu dom e guardaram, deixaram de lado, porque colocaram outras prioridades na frente. Colocaram outras coisas na frente, deixaram de fazer a vontade de Deus, deixaram de vir para a igreja, deixaram de buscar um crescimento espiritual.
espiritual, foram buscar crescimento profissional, foi buscar crescimento acadêmico. Não que isso seja problema, irmãos, não é isso que eu quero que você entenda, não é isso. Mas a prioridade ainda tem que ser as coisas do alto, as coisas de Deus. A prioridade tem que ser andar com Jesus. Jesus fez um convite para esse jovem: vende tudo que tu tem, vem e me segue. Mas lá no final, você lembra que a gente leu até o final? Jesus está dizendo aqui que ninguém que abriu mão de mãe, de irmãos, de pai, de filhos ou do campo, de propriedades, ninguém vai ficar de mãos abanando, ou seja, ninguém vai perder tudo aquilo, irmãos. Jesus ele está te chamando porque ele garante. Jesus ele está te chamando porque ele sabe o propósito que ele tem sobre a tua vida. Jesus, quando ele te chama, irmãos, ele sabe que ele pode te perder para o mundo por causa de um emprego, por causa de uma casa na praia, por causa de um carro novo. Então Jesus ele nos conhece, ele sabe, irmãos. E por isso ele prioriza tanto que a gente esteja na presença dele. Esse jovem ele sai da presença de Jesus frustrado, triste. Ele não queria ouvir aquilo. Ele queria ouvir coisas melhores. Ele queria ouvir que Jesus falasse para ele assim: não, agora falta pouco para você. Você já conhece o mandamento aí, conhece os preceitos, agora é só me seguir, vamos. Daqui uns dias eu vou ser crucificado, mas você vai subir para o céu direto. Não, não é assim, irmãos. Não é dessa maneira. Tudo tem um processo em nossas vidas. E tudo depende das nossas escolhas. Tem escolhas, irmãos, que é perigosa. Tem escolhas que ao nosso ver, que a nossa vontade, que o nosso coração, para nós é bom, mas para Jesus não é, para Deus não é. Muitas coisas nós decidimos, tomamos decisões, às vezes sem consultar Deus, e nós estamos indo para um caminho contrário à vontade de Deus. E por isso, nessa noite, Deus nos trouxe a esse lugar para falar conosco através dessa palavra. É uma palavra de reflexão, é um alerta para a igreja do Senhor. Essa palavra falou muito comigo, porque assim, eu não sou diferente de vocês. Eu também tenho algumas prioridades. Eu também tenho projetos que eu quero alcançar. Mas isso me preocupa, porque eu fico naquele pensamento, evangelista Guilherme. O que está sendo para mim a minha prioridade nesse momento? Será que a minha prioridade é estar na presença de Deus? Será que a minha prioridade é pregar a palavra do Senhor? Será que a minha prioridade é crescer ali profissionalmente onde eu trabalho, na minha área específica que eu trabalho? Então a gente tem que entender isso, irmãos. E é maravilhoso porque toda a Bíblia ela vem te esclarecer as coisas. Ela vem trazer coisas a você que você vem entender. Jesus, certa vez, ele estava pregando. E como eu queria estar naquela pregação. Como eu queria estar ouvindo aquela pregação ali pessoalmente. Jesus vai dizer assim: não ajuntai tesouros na terra, porque vem o ladrão, vem a ferrugem, vem a traça e consome. Aí Jesus vai dizer assim: ajuntai tesouros no céu, porque lá nem a traça, nem o ferrugem, nem o ladrão vai consumir de você. Aí Jesus vai completar dizendo assim: porque aonde estiver o teu tesouro, lá também estará o teu coração. Irmãos, se o nosso coração estiver nas coisas da terra, nós vamos ficar aqui na terra, irmãos. Se a nossa prioridade for as coisas do mundo, nós vamos ficar no mundo. Se a nossa prioridade for o céu, você vem para a igreja arrastado, você vem doente, você vem cansado, você vem abatido, vem triste. Sabe por quê? Porque a sua prioridade é a sua salvação. Você sabe que não há outro meio da sua família ser salvo. Você sabe que não há outro meio do seu filho ser salvo, dos seus familiares, a não ser estando na presença de Deus. Isso é priorizar as coisas de Deus. Isso é priorizar as coisas do alto. É interessante quando a gente olha a Bíblia, a gente medita e entende o que Deus está falando conosco. Porque a preocupação, o zelo de Deus, o cuidado que Deus tem por nós é muito grande, irmãos. É muito grande, é algo magnífico e fascinante. Porque se a gente olhar para a gente mesmo, você até se pergunta assim: o que é que eu fiz para merecer tudo isso? O que é que eu fiz para merecer tanta atenção de Deus para a minha vida? Será que eu mereço toda essa atenção que Deus tem por mim? De fato nós não merecemos. Mas não é o fato de nós merecermos isso. É porque Ele nos ama e Ele quer ter zelo, quer ter cuidado com você. O interessante, sabe o que eu vejo, irmãos? Zaqueu, nós conhecemos bem a história dele. Ele era um publicano. Nós sabemos que os publicanos eles cobravam impostos. E Zaqueu era aquele que cobrava imposto além do que devia. Em outras palavras, ele roubava as pessoas, passava a mão ali nas pessoas e levava tudo que elas tinham, até valores acima do que devia.
Mas o interessante é que Zaqueu ele teve toda uma vida de erro, toda uma vida errada. A sociedade não gostava de Zaqueu, as pessoas evitavam ele, e Zaqueu era judeu. As pessoas da sua própria nacionalidade ali evitavam ele, chamavam ele de ladrão, não queria ter papo com ele, não queria ter nada com aquele homem. Só que algo me chama a atenção na história de Zaqueu, porque quando Jesus ele entra em Jericó, que Zaqueu ele sabe que Jesus vai estar ali, ele sobe numa figueira brava para conhecer quem é Jesus. Ele só sabe que eu vim falar quem é Jesus. E ele sobe na figueira brava. E quando ele está lá em cima da figueira, ele tinha uma pequena estatura, ele precisava estar num lugar mais alto para ver que a multidão era grande. E aí quando ele está lá em cima, Jesus, ele sabe de todas as coisas, Jesus para exatamente embaixo daquela árvore. E olha para cima e fala: Zaqueu, desce daí depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. Olha os mistérios de Deus, como as coisas acontecem. Zaqueu está ali por acaso, ele só quer ver Jesus passando e pronto. Ele desce correndo da árvore. E Jesus vai para a casa dele juntamente com ele. E ali Jesus se senta à mesa. Eu imagino que tem um banquete muito grande, porque Zaqueu ele tinha condições, ele tinha dinheiro. E eles estão todos à mesa ali comendo, imagino. Zaqueu ele olha aquela situação toda, e eu imagino que ele começa a sentir culpa em si mesmo. A consciência dele começa a pesar, irmãos, porque é Jesus que está na casa dele. Eu imagino que ele começa a pensar: o porquê que esse homem está caçando na casa de uma pessoa como eu? Como que um homem desse entra numa casa de uma pessoa como eu? E ali aquela consciência dele não fica só ali, ele se levanta da mesa e ele toma a palavra, e ele vai dizer assim: Senhor, tudo que eu tenho eu vou dividir com os pobres. Meu Deus. E o que eu tenho roubado, ele fala assim, eu devolverei 4 vezes mais. Jesus ele olha para Zaqueu, Jesus não pede nada para ele. O interessante é isso, Jesus não pede nada para Zaqueu. Zaqueu vai dizer: tudo que eu tenho eu divido com os pobres, o que eu roubei eu devolvo 4 vezes mais. Jesus vai olhar para ele e vai falar assim: hoje chegou salvação a essa casa. Sabe, você consegue ver a diferença desses dois, irmãos? 2 judeus, pessoas que conheciam os mandamentos, porque Zaqueu também conhecia. Só que olha a diferença, esse jovem aqui, ele não quis abrir mão das coisas que ele tinha. Por mais que andando com Jesus, como nós lemos a palavra, que ele fosse ter 100 vezes mais, ele não quis abrir mão das coisas que ele tinha. Ele priorizou aquilo que ele tinha. Mas Zaqueu foi diferente. Zaqueu ele priorizou aquela presença que estava na casa dele. Aleluia. Zaqueu ele priorizou aquele homem que estava sentado em sua mesa. Aleluia. Zaqueu ele até se envergonhou naquele momento de ser uma pessoa que roubava as outras. Ele se envergonha de Jesus estar na sua mesa sentado com ele. Ele vai devolver, ele vai falar: eu devolvo aos pobres, eu vou dividir com eles. Eu quero essa presença, eu quero priorizar isso que está tendo aqui na minha mesa. Zaqueu está dizendo: sabe o que, irmãos? Eu quero priorizar essa comunhão que eu tenho aqui contigo hoje. Aleluia. Irmãos, enquanto nós tivermos as nossas prioridades voltadas para as coisas distantes da presença de Deus, nós vamos bater cabeça, nós vamos viver enfermos, nós vamos passar por dificuldades, nós vamos passar por aflições. E mesmo que nós passássemos por tudo isso na presença dele, nós teremos a certeza, irmãos, de que um dia nós iremos morar no céu com ele. Nós temos a certeza que um dia nós estaremos com ele na glória. A prioridade que nós temos que ter, irmãos, é ir da morada celestial. A prioridade que nós devemos ter de um dia estar na glória com Jesus, ver ele no corpo glorificado, irmãos, ser servido por ele naquele grande banquete que terá no céu. A nossa prioridade ainda tem que ser a nossa salvação. Nessa noite que você venha entender isso, irmãos. Não é para você abrir mão do que você tem, porque Jesus te abençoou para que você viesse conseguir. Se não fosse ele, você não conseguiria. Mas Jesus está dizendo: não prioriza coisas que vão ficar aqui. Prioriza o que é eterno. Prioriza o que é glória. Prioriza as coisas que te levam para o céu. É necessário, irmãos, que a gente venha meio que separar, filtrar o que realmente é importante em nossas vidas. Porque uma coisa é certa: quando a gente prioriza coisas desnecessárias, e isso eu estou falando no meio espiritual, coisas desnecessárias comparando com as coisas eternas,
Você dedica suas forças ali. Você dedica suas atenções ali. Mas você não vai conseguir dedicar da mesma maneira as coisas de Deus. E a palavra do Senhor vem dizer que sempre há uma briga entre a carne e o espírito. Me responda você. Quem na maioria das vezes que ganha essa peleja, essa luta? Quem que ganha essa peleja? Na maioria das vezes é a carne, irmão. Sabe por quê? A carne sempre tem mais facilidade. As coisas da carne sempre vai te dar mais facilidade. As coisas da carne geralmente não te dão tanto sacrifício. As coisas da carne geralmente são mais fáceis. É mais rápido conseguir. As coisas do Espírito é diferente. Para você ver milagres acontecer, para você ver Deus operar através da sua vida, requer sacrifício, requer separação, requer santidade. Eu vejo muitas pessoas nos dias de hoje falar assim: eu sou cristão, mas quando você vai ver a vida da pessoa, ela não tem santidade com Deus. Então falar que é cristão, que ser cristão é fácil. O problema é você ter uma vida cristã. O problema é você ter uma vida diante da presença de Deus. Porque não é fácil, irmãos, e não é mesmo. Mas nessa noite Deus está falando conosco nesse lugar. Deus está falando comigo e com você. Você não chegou aqui por acaso. Você não veio aqui por acaso. Deus, Ele te trouxe a esse lugar. Deus, Ele te trouxe aqui para falar contigo. E Ele está dizendo através dessa palavra: prioriza as coisas do céu. Prioriza a minha presença. Prioriza estar na minha casa. Prioriza estar nos cultos. Prioriza estar no culto de oração. Prioriza subir ao monte e fazer um sacrifício. Prioriza fazer um jejum, uma separação. Prioriza essas coisas. Sabe por quê, irmãos? A palavra do Senhor vai dizer que quando nós buscamos as coisas do céu, as demais coisas são acrescentadas em nossas vidas. É necessário a gente começar a filtrar algumas coisas. Filtrar aquilo que está nos separando de Deus. Quando eu me reconciliei aqui nessa casa, irmãos, e no começo é um pouco difícil, a gente sabe, eu não estava conseguindo separar as coisas, estava conseguindo conciliar algumas coisas. E eu lembro que na época meu irmão e eu, a gente gosta de jogar futebol, e na época a gente jogava num time aqui em São Caetano, e os jogos, a maioria das vezes, o inimigo é sujo também, que ele usa o que você gosta para te atrapalhar e você não vir para os cultos. E a maioria dos jogos era 2h30 da tarde, 3 horas. Às vezes os caras falavam assim: o jogo vai ser 2 horas. A gente chegava lá 2 horas, o jogo começava 3h30. Aí tinha um ensaio dos jogos aqui, era às 4. E você lembra um tempo quando a gente ensaiava os domingos às 4 horas? Eu chegava aqui 4h30, os jovens já estavam fazendo hora que estavam aqui ensaiando. E minha esposa sempre falava para mim, falava: tá priorizando coisa do mundo aí, futebol, não sei o quê. Irmãos, e eu gosto de futebol. Eu falei: meu Deus, mas Deus é maravilhoso. Eu entendi uma coisa. Aleluia. Eu falei: eu tenho que priorizar o que de fato é importante. Glória a Deus. Eu tenho que priorizar o que de fato é importante para mim e para minha família. Aleluia. Porque não foi à toa que Jesus me escolheu. Não foi à toa que Ele me resgatou. O que é que eu fiz? Falei: pessoal, foi bom o tempo que a gente passou com vocês aí, mas eu estou saindo. Conseguimos um outro lugar para jogar. A gente joga aos domingos pela manhã. Às 8 horas já estou em casa. A gente toma café, às vezes junto com minha esposa, com meus filhos, e é uma bênção. Todos os cultos dos domingos, não falo, não perco. Então eu continuo fazendo o que eu gosto, jogo futebol, que é um esporte que eu gosto muito, mas eu sempre estou na casa do Senhor, priorizando a presença de Deus. Essas separações, essas coisas, irmãos, é necessário a gente entender. Porque o inimigo, ele usa coisa que você gosta, coisa que você ama fazer, para te tirar da presença de Deus, para tirar você da casa do Senhor, para tirar você do culto, para tirar você do momento de comunhão com Deus. E o inimigo, ele trabalha dessa maneira. Ele trabalha de maneira minuciosa, a gente entende como ele trabalha. Um bom crente, ele vai entender como o inimigo está trabalhando para te tirar da posição. Um crente entende: já liga o sinal, a galera fala: não, aqui está errado. Eu estou priorizando umas coisas aqui que não está nada a ver, não. Estou deixando de orar, estou deixando de ler minha Bíblia. Então o crente de verdade, ele entende essas coisas. Certo dia eu estava voltando a falar de prioridade. Eu cheguei do trabalho, eu sentei no sofá de casa. Às vezes a gente trabalha o dia todo, chega cansado, né? E minha esposa sempre fala, que a minha bebê caçula, minha esposa fala: ela sente sua falta, você passa o dia fora, sai cedo, chega às vezes tarde, ela sente a sua falta. E eu cheguei, minha esposa acho que ela tinha saído,
E eu fiquei com a minha filha maior e a minha pequenininha. E eu sentei no sofá, irmãos, e aí fiquei mexendo no celular. Às vezes você passa o dia todo sem ver o celular, sem ver nada. Eu estava mexendo até no Instagram. E aí minha filha pequenininha brincando assim na sala com os brinquedos e tal. Aí ela pegou, largou o que ela estava fazendo, irmãos. E eu, desde a hora que eu cheguei com o celular na mão. Aí o que ela fez? Ela largou os brinquedos lá, irmãos, ela veio sentada, ela colocou os 2 cotovelinhos assim no meu joelho e ficou olhando assim pro meu rosto. Aquela carinha, a coisa mais linda do mundo. Aquele olhinho brilhando, olhando para mim, e eu aqui distraído. Me toquei. Quando eu me toquei, já tinha alguns minutos que ela estava daquele jeito. Aí eu olhei, veio a minha consciência na hora, eu falei, meu Deus, olha o tempo que eu estou dentro de casa. Já tem mais de meia hora que eu cheguei em casa e eu estou com esse celular na mão. Olha a criança olhando aqui para mim, querendo atenção, irmãos. Ela queria atenção, queria que eu brincasse com ela. Queria que eu fosse pro tapete, que às vezes eu deito no tapete, ela sobe na minha costa e fica com a gente brinca de cavalinho ali. Ela queria a minha atenção naquele momento. Mas o que eu estava priorizando naquele momento? Mexer no meu celular, ver redes sociais. Às vezes, irmãos, tem pessoas que estão ao nosso redor, que precisam da tua atenção, que precisam da tua palavra, que precisam do teu carinho, que precisam da tua atenção. Mas às vezes nós estamos dando prioridade para coisas que estão afastando as pessoas de nós. Estamos dando atenção para coisas banais, para coisas desnecessárias. Estamos esquecendo o mais importante. Irmãos, a melhor coisa que você pode investir nos dias de hoje é o seu tempo. Você pode investir o seu tempo com sua família, com seu filho. Muitas vezes o super-herói do seu filho não é o Batman, não é o Superman, não é os Vingadores, não. Ele quer um momento com você, ele quer a sua atenção, ele quer jogar futebol com você, ele quer jogar um videogame com você, ele quer fazer uma atividade da escola com você. E às vezes nós priorizamos tantas coisas e deixamos essas coisas de lado. Estamos perdendo a essência, estamos perdendo o diálogo dentro das nossas casas. Sabe por quê? Porque nós priorizamos coisas que não valem a pena. Hoje em dia a gente vê tanto. Esses dias nós estávamos num restaurante, evangelista Guilherme, e eu olhando em volta assim, as pessoas. Aí tinha um casal na mesa na nossa frente, pastor. Uma moça do lado de lá, e não sei se era esposo, era um casal. A moça com o celular dela, o rapaz com o celular dele. Você vai para um lugar daquele, gasta um dinheiro, rapaz, e aí, cadê o diálogo entre aquelas pessoas? Não tem. Então a gente está perdendo isso. E isso é um mal dessa geração que nós estamos. Você já parou um dia, irmãos, e já fez um teste de você falar assim: hoje eu vou passar pelo menos 2 horas do meu dia sem mexer no meu aparelho celular. Vou dedicar esse tempo a mim mesmo, ao meu corpo, fazer uma atividade física, ou dedicar com meus filhos, ou dedicar com minha esposa, ou dedicar com alguém que eu amo, que eu gosto. Ou eu vou ler a Bíblia, ou vou fazer uma meditação, fazer ali um devocional, uma oração. Para e faz isso, irmãos, para você ver como você vai se sentir bem, como você não vai sentir falta daquele aparelho celular, como você não vai sentir falta de estar olhando aquelas coisas ali. Nós temos que dar prioridade para aquilo que de fato é importante em nossas vidas. E Jesus está falando para nós nessa noite, irmãos. Veja o que é prioridade para você. Faz um filtro. Vamos filtrar as coisas da nossa vida. Vamos dar prioridade àquilo que realmente importa. Vamos dar prioridade para aquelas coisas, irmãos, que de fato vale a pena. Nessa noite Deus está falando contigo. Nessa noite Deus está falando comigo também. Vamos dar prioridade às coisas importantes da nossa vida. Glória a Deus. Vamos dar prioridade ao culto de domingo, culto de família. Vamos dar prioridade, irmãos, ao culto de oração também. Vamos dar prioridade ao momento de intimidade com Deus. Vamos dar prioridade, irmãos, àquelas coisas que de fato vai nos acrescentar algo, que de fato vai nos trazer benefícios. Mas não vamos deixar que as coisas insignificantes venham tomar nosso tempo, que venham tirar a nossa atenção, que venha nos manter frios espiritualmente, que venha nos manter distante da presença de Deus. Vamos dar prioridade para as coisas celestiais. Eu convido você a se colocar de pé para a gente fazer uma oração. Aleluia! Eu te convido a fazer um desafio nessa semana que vai se iniciar. Vamos dar prioridade para aquelas coisas mais importantes. Vamos dar prioridade para as coisas que você acha que você está em falta. Talvez você está em falta por algo dentro do seu lar.
com sua família, com seus filhos. Talvez você sinta que você está em débito com a casa do Senhor, com sua presença nesse lugar, com sua presença nos cultos, no momento de intimidade com Deus. Vamos fazer um teste essa semana, irmãos. Vamos tentar fazer isso. Vamos priorizar essas coisas. Vamos fazer separação nessa semana. Faça um jejum essa semana. Nem que seja um dia. Tire aí 30 minutos do seu tempo durante essa semana para fazer um momento de intimidade com Deus, de oração. Tire um tempo com seus filhos. Procure o melhor momento, você sabe qual é. Faça isso, irmãos. Priorize as coisas importantes em sua vida. Feche seus olhos que eu quero orar com você. Senhor, meu Deus e meu Pai. Deus, nessa noite, Senhor, meu amado, nós estamos reunidos nesse lugar, Senhor Deus, ouvindo a Tua palavra, Senhor, meu Pai. Senhor, meu Deus, entrou pessoas por essas portas, meu Pai querido, querendo ouvir a Tua palavra, Senhor Deus. E nessa noite, Senhor, eu creio, Senhor, que o Senhor falou com cada uma delas, meu Pai. Deus querido, nesse momento eu quero, Senhor, orar por cada um que aqui está, Senhor. Pai, pessoas que talvez, Senhor Deus, tenham perdido o sentido, o propósito, o objetivo. Mas, Senhor Deus, que o Senhor venha trazer de volta, Senhor Jesus, o que de fato é importante para a vida delas, ó Pai. Deus, que elas venham priorizar a Tua presença na vida delas, ó Deus. Deus querido Santo, que elas venham priorizar, Senhor Jesus querido Santo, estar contigo, ter intimidade contigo, Senhor meu Deus. Pai, que tudo aquilo que tem tirado, Senhor, a atenção, meu Deus querido, dos Teus servos, ó Deus, que venha cair por terra, Senhor, agora. Pai, que tudo aquilo, Senhor Deus, que tem tirado o ânimo, Senhor Deus, o vigor, Senhor meu Deus, a fervorosidade dos Teus servos, ó Pai, de estar na Tua presença, Pai, de se lançar diante do Senhor, meu Deus, de lançar diante do Teu altar todas as aflições, preocupações e medo, Pai, que todas essas coisas venham cair por terra nessa noite. Pai, que o Senhor venha, Deus querido Santo, tocar em corações nesse lugar. Que o Senhor venha tocar em pessoas nesse lugar, Senhor Deus. Se entrou alguém entristecido nessa casa nessa noite, Pai, Deus querido, que saia alegre desse lugar. Se entrou alguém enfermo nesse lugar, Senhor Deus, que saia nessa noite curado, meu Pai. Se entrou alguém desanimado, Senhor Deus, que saia por essas portas, ó Pai, com novo ânimo, Senhor Jesus, com força, com vigor, meu Deus. Pai querido Santo, que o Senhor continue nos abençoando, ó Pai. Continue nos orientando, Senhor da glória. Continue, Senhor meu Deus querido, falando conosco, Pai, nos dando orientações, ó Pai, e nos dando a direção a qual nós devemos seguir, Pai. Nós te glorificamos e te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Aqui nós estamos louvando. Antes do louvor, gostaria de fazer você que não é crente, você que nunca aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, ou você que se encontra afastado dos caminhos do Senhor. Nessa noite, Jesus ele falou contigo nesse lugar. Jesus ele falou que se você priorizar as coisas do alto, irmãos, você vai andar com Ele. Jesus ele falou que se você priorizar as coisas celestiais, Ele vai andar contigo. E nessa noite Ele te convida a você vir para a presença dEle. Você que nunca aceitou Jesus e quer tomar essa decisão nessa noite, nós queremos orar por você. Faça um sinal com suas mãos. Ou talvez que você esteja afastado dos caminhos do Senhor. Jesus ele quer renovar a aliança contigo nessa noite. Faça um sinal com sua mão, venha aqui na frente, nós queremos orar por você. Se não tem, as palmas engrandecem o nome do Senhor. Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Comigo não há como você vencer. Sem dobrar os teus joelhos e na madrugada me buscar. Sem
Glória a Deus, né, meus irmãos? Ronaldo estava pregando aqui, estava sentindo Deus falar nesse lugar. Amém, meus irmãos? Hoje eu ouviria o Rogério das 6 às 9 e o Ronaldo das 9 à meia-noite, irmão. O negócio estava bom demais aqui hoje. Queridos, e o Ronaldo Deus falou comigo ali, né? Quando Ronaldo estava pregando, eu entendi algo ali, irmão, dessa palavra. Não é porque algo está errado que tem que continuar errado, irmão. Se tem algo errado, o que Deus falou aqui? Comece a colocar Deus como sua prioridade. Se está fazendo errado, comece a fazer certo, irmão. Isso é amor, querido. É Deus querendo nos levar para o céu essa noite, amém? Vamos agradecer o Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai. Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, te agradecemos e te louvamos essa noite. Obrigado, Jesus. Pai, iniciamos esse culto no Teu nome, Senhor, Pai. Viemos aqui para Te adorar, Senhor. Ouvimos o Senhor falar conosco e Te agradecemos por tudo, pela Tua presença, Pai, pelos louvores, pela Tua santa palavra, Pai. Senhor, entregamos esse culto e encerramos em Teu nome. Obrigado por tudo, Jesus. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Operando Deus, nós podemos todas as coisas. Quem é o Senhor das nossas vidas? Ele está voltando, Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Estenda suas mãos e curva sua cabeça. Que o grande amor de Deus Pai, a graça, a salvação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo estejam não só hoje, mas para todos sempre sobre as nossas vidas. E aquele que crê diz: Amém. Aplauda o Senhor essa noite. Amém, meu irmão?